só compartilhar a tela e eu faço a minha apresentação. Aí, Bruna, você vê se vai dar certo aí, tá? A gente consegue. Aqui já apareceu para mim. Já apareceu? Pessoal, confirma aí, dá o joinha. Tá aparecendo para todo mundo? Galera, tá ok? Todo mundo tá vendo o slide? Que aí eu vou trabalhar. Isso, legal, legal. Ô, gente, eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sou do presencial, né? Estou há 11 anos ministrando treinamentos corporativos e há 11 anos fazendo isso no presencial, né? Então, eu falo que nada substitui o calor humano, de você olhar nos olhos das pessoas, ouvir as pessoas falando. O digital é um pouco mais complexo da gente ter essa interação, mas eu queria muito que vocês pudessem interagir comigo aqui hoje, tá? Eu sei que talvez deixar o teu microfone aberto é um desafio, porque às vezes tem um ruído de fundo, alguma coisa que possa atrapalhar. Então, o que eu vou pedir para você? Toda vez que eu fizer uma pergunta aqui, alguma coisa que seja relevante, vai no chat e responde no chat. Eu estou deixando o chat aberto aqui do lado para eu poder ver. Fica mais fácil de eu saber com quem eu estou falando, né? Então, pode responder no chat. E no momento que eu falar, gente, alguém quer compartilhar, abre o microfone, aí você abre o microfone, né? E aí você fala. Mas o importante é a gente deixar o microfone fechado até esse momento, para que os ruídos de fundo não atrapalhem aí, né, o trabalho, tá? Meu nome é Rony Peterson, como a Bruna já me apresentou, tá? Eu tenho 46 anos, sou casado com a Luciana há 23 anos, tenho 2 filhos, uma filha de 21, um filho de 13. De formação, eu sou bacharel em ciência da computação, tá? Meu primeiro negócio foi na área de tecnologia, então eu já estou há 26 anos, né, com empresas na área de tecnologia. A segunda empresa minha, ela tem 16 anos, Invictus Tecnologia, nós desenvolvemos sistemas de gestão, ERPs para as empresas, né? E a vida toda eu estive, de alguma maneira, envolvido com educação. Eu fui professor de Senai, eu fui professor de piano, eu fui professor da Universidade Estadual, e nos últimos 11 anos eu decidi entrar em educação corporativa, né? Foi quando eu conheci a Bruna, então, do ano de 2015 ao ano de 2020, eu fui franqueado de uma grande empresa nacional de treinamentos de desenvolvimento pessoal e treinamentos corporativos, que é a Fundação Napoleão Hill, que ministra os treinamentos Mastermind. Então, eu fui diretor distrital aqui de Dourados e mais 11 cidades. A gente trabalhou durante 5 anos com essa franquia, né? Eu ministrei 21 turmas, 600 alunos passaram em sala de aula, treinamentos de 12 semanas, né, Bruno? Então, a gente ficava junto 48 horas, o Rodrigo também fez o Mastermind, 48 horas em sala com esses 600 alunos, então foram 5 anos ministrando. A franquia como um todo, nesse período comigo, com outros instrutores que nós formamos, nós chegamos a 1.500 alunos presenciais, né? E eu acabei encerrando esse contrato com a franquia em 2020, fiquei na empresa de tecnologia uns 2 anos ali, e aí eu não aguentei e voltei novamente para a área da educação, né? Então, em 2023, eu decidi voltar para a área da educação presencial, só que dessa vez focado em temas de gestão. E aí foi quando a Bruna veio treinar comigo, realmente, em sala de aula, porque antes ela tinha feito o Mastermind com o Wesley, que era meu sócio, né? Aí, o método GEM, a Bruna, se não me falha a memória, foi da turma 2 e 3 ali, começou na 2, acabou finalizando 1 e 2, exatamente, né? A Bruna entrou na primeira turma que eu lancei do método GEM, depois ela acabou finalizando na 2, e agora, semana que vem, eu estou indo para a 14ª turma, né? Então, a gente vai fazer uma imersão semana que vem, que faz parte de um dos processos da turma, né? Foram 300 alunos ao longo de 3 anos só da metodologia de gestão, que é o método GEM, e mais de 300 alunos em outros treinamentos que a gente ministra dentro da plataforma do método GEM, praticamente todos presenciais, tá? Então, esse é um pouquinho do meu background, tá? Eu venho trabalhando com lideranças e desenvolvimento de pessoas e gestão há praticamente 11 anos. E hoje eu vou trabalhar um tema aqui com vocês, que é um tema muito importante, que eu falo que muitas vezes o que determina um grande líder, né, um grande gestor dentro do mercado, é como ele consegue, né, organizar a rotina dele. Então, eu tive contato com esse tema há mais de 15 anos atrás, porque eu estava num momento da minha vida, eu estava saindo da primeira empresa de tecnologia, que eu fiquei 10 anos com ela, e entrando numa nova empresa, que é a Invictus, que hoje tem 11 anos, né, 16 anos. Eu estava nesse período de transição, e a minha vida estava uma loucura, gente, porque assim, eu trabalhava que nem um louco, de manhã, de tarde, de noite, né? Então, eu trabalhava o dia inteiro tocando essa operação. Naquele momento, eu tinha só aquela empresa, não tinha as empresas que eu tenho hoje. E eu cheguei num momento que eu tinha a sensação de que eu trabalhava demais e produzia muito pouco.
talvez você que está me ouvindo aqui agora tenha essa sensação de passar o dia inteiro ocupado, o dia inteiro com tarefa, o dia inteiro com coisas para fazer, chega no fim do dia extremamente cansado, chega em casa e fala assim, aquela frase clássica que todo mundo já falou alguma vez, né? Nossa, parece que eu trabalhei um monte hoje e não fiz nada. Aí eu pergunto para você que já falou essa frase, eu falo essa frase aí de vez em quando, né? Manda um joinha aí, o Rodrigo mandou uma carinha de choro ali, né? Só para eu saber se é somente eu, né, que passo por isso. Aquela situação de você chegar no fim do dia e falar assim, meu Deus, né? Parece que eu não finalizei nada, parece que eu não fiz nada, trabalhei tanto, ó. Várias pessoas dando um joinha ali, dizendo, ó, eu passo por isso também, né? E por que isso acontece na maior parte das vezes? Porque a gente não tem uma metodologia para ajustar a nossa agenda e definir prioridade. Eu gosto muito da palavra método. Todos os meus treinamentos eu explico o que significa a palavra método. Não é à toa que o nome do treinamento é Método GEM, né? A palavra método, ela vem de duas palavras, a origem dela vem da raiz de duas palavras, tá? A primeira palavra é a palavra meta. Meta, quando você faz a tradução dela, é alvo. Meta é um alvo, tá? Iodo significa caminho. Então, método, o significado da palavra método é caminho para o alvo. Então, o que significa? Significa que alguém, né, conseguiu fazer algo, chegar em um determinado alvo, chegar a um determinado objetivo, e ele olha para trás e fala, o que eu fiz para conseguir fazer isso? E aí ele começa a mapear o que ele fez e transforma aquilo numa sequência de processos e ferramentas. Isso é um método. Então, o método, né, a metodologia, é um caminho que te leva mais facilmente para um objetivo. Então, lá em 2010, eu comecei a procurar o que tinha de literatura, o que tinha de documentação que falava de gestão de tempo. Porque, na minha cabeça, o meu problema era gerir tempo. Então, eu falei, eu vou pesquisar sobre gestão de tempo. E nesse período, tinha recém-lançado no Brasil uma obra-prima, que até hoje eu recomendo, ele até fez uma nova edição recentemente, do Christian Barbosa, chamado A Tríade do Tempo. E aí eu fui estudar a Tríade do Tempo, li todo o livro A Tríade do Tempo, fiquei apaixonado pela literatura, comecei a seguir o Christian na época no Facebook, comecei a seguir o Christian, comprei o treinamento do Christian, fui numa palestra presencial que ele veio aqui em Dourados, né, comprei a ferramenta do Christian, fiquei 1 ano usando a ferramenta dele, e depois de 1 ano eu comecei a desenvolver as minhas ferramentas para facilitar para mim, integrado aos sistemas que eu tinha. E ali, gente, foi uma virada de chave na minha vida. Eu falo que ali por meados de 2010, 2011, foi uma virada de chave na minha vida a respeito de organização. Por quê? Porque eu comecei a entender o que travava a minha agenda no dia a dia. Tá? E aí, quando eu falo travar a minha agenda, né, tudo isso ele muda de acordo com o nível que você está hoje na empresa. Tá? Só para eu ter mais ou menos uma noção de como que a gente está aqui hoje, né, dentro dessas quase 30 pessoas, acho que 31 pessoas que estão aqui, quem hoje está numa posição de liderança, de alguma maneira você lidera um setor, né, tem pessoas abaixo de você. Só para eu ter uma noção, dá um joinha aí para eu ter uma noção quem que hoje está em posição de liderança, tá? Então, vamos lá, 1, 2, 3... Tem uma galera, né? Vários ali, Rafael também, que respondeu, está em posição de liderança, a Francine está em posição de liderança. Então, tem vários dessas pessoas que estão aqui que estão em posição de liderança. Tem gente que está no comercial, está em posição de liderança, né? E tem alguns que talvez sejam os donos da empresa, que estão uma camada acima ainda da liderança, né? Eu, em 2010, por mais que eu era o dono da empresa, né, e eu tinha líderes abaixo de mim, isso não era muito claro na minha cabeça ainda. Então, eu acabava fazendo muita coisa que não era para eu fazer. Eu acabava assumindo muita coisa que não era para eu assumir. E muitas vezes, a gente vai falar sobre isso quando eu discorrer do conteúdo agora, e muitas vezes eu fazia isso porque eu não tinha essa consciência que aquilo não era para eu fazer, que não era para ser feito naquele momento, ou não era para ser feito por mim. Então, o grande desafio não é fazer a gestão do tempo em si. Gestão do tempo, ela faz parte. O grande desafio, quando a gente olha para a gestão, quando a gente olha para o dono, quando a gente olha para o líder, ou até mesmo para quem está no operacional, é definir prioridade. O desafio maior não é o tempo. O tempo é uma consequência das prioridades mal definidas. Quando eu não consigo definir a prioridade corretamente,
eu acabo atropelando e aí eu acabo tendo um problema de tempo. Eu tento resolver com uma agenda simplesmente, mas a agenda em si só não faz milagre. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que são do comercial, que é uma área que eu gosto muito. Inclusive, agora eu estou entrando numa quarta operação, e nessa operação eu vou trabalhar na área comercial. Eu vou tocar o comercial de uma operação internacional que está vindo para a nossa cidade. Uma empresa chinesa está vindo e acabou caindo para mim essa operação. Quando a gente fala de comercial, né? E por que eu estou falando isso agora? Porque hoje eu tenho que tocar 4 operações. Essa quarta começa semana que vem. Tá? Eu toco a operação de tecnologia numa posição um pouco mais estratégica, eu não estou no operacional no dia a dia. Eu toco a operação do método GEM, que aí uma boa parte depende de mim, porque eu ainda instruo, apesar de ter outros instrutores, eu também faço comercial quando precisa. Eu toco consultorias, alguns clientes de consultoria que aí dependem 100% de mim. E agora eu vou tocar uma quarta operação que está entrando aqui em Dourados, né? E eu vou estar totalmente, por mais que eu vou pegar a direção, né, da agência que vai assumir isso, o comercial é meu, então eu vou estar totalmente tocando 15 vendedores ali, eu vou estar na operação o dia inteiro. Como é que eu faço para poder tocar 4 operações ao mesmo tempo? E ainda assim, consegui. Hoje cedo eu já fui na minha igreja, hoje cedo eu já fui na academia, e eu estou com a agenda lotada de hora a hora. Como é que eu consigo conciliar? Que hora que eu paro em casa? Que hora que eu almoço com a família? Né? Que hora que eu vejo meus filhos? Como é que a gente faz isso? Porque às vezes a gente olha, às vezes, para algumas pessoas e fala, cara, como é que essa pessoa parece que o dia dela tem 40 horas? Se tinha um aluno meu falou, Rony, eu canso só de ver teus stories quando você está ativo na internet. Que parece que você tem 40 horas. Não, eu não tenho 40 horas. Eu tenho as mesmas 24 que todo mundo que está aqui. A diferença é que eu fui aprendendo, e tem hora que eu ainda erro, a definir prioridade. O que é para fazer nesse momento e o que não é para fazer nesse momento. O que tem que ser eu e o que não tem que ser eu. E, aliado a isso, é uma ferramenta, que é a agenda, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, quando a gente olha, na maior parte das vezes, não é excesso de trabalho, porque dá para tocar múltiplos negócios, múltiplas operações. O grande problema não é o excesso de trabalho, é a falta de definir a prioridade correta. Tanto é que na metodologia, no método GEM, essa aula eu não chamo de gestão de tempo, eu chamo de prioridades. Então, o primeiro slide é prioridade. Como aprender a priorizar as coisas. Tá? Então, é o que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje aqui, em praticamente essa hora que nós vamos trazer algumas ferramentas, ideias para te ajudar a priorizar melhor. Tá? Então, eu gosto muito de um autor, eu conheci ele não tem 3 anos, eu estava bem no início do método GEM quando eu conheci esse autor. Tá? Ele chama Andrew Groove. O Andrew Groove é o ex-CEO da Intel. Tá? Na década de 80, ele escreveu um livro quando ele estava saindo da Intel, praticamente na reta final da Intel, ele ficou quase mais de uma década na Intel. Ele escreveu um livro chamado Gestão de Alta Performance. Isso é da década de 80, gente. E eu li ele agora, tem 3, 4 anos, tá? E ele trouxe para esse livro, na época, como que ele fazia a gestão da Intel, imagine, Intel, estou falando de uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, né, que produz os melhores chips praticamente do mundo para computadores e outros equipamentos. Na década de 80, eles dominavam o mercado, era eles e a IBM, que eram as maiores empresas de tecnologia do mundo, tá? Ele tocava a operação da Intel, que tinha múltiplas fábricas ao longo do mundo, ele tocava essa operação como CEO da Intel. E ele escreve um livro, em cada capítulo ele traz um tema sobre como ele fazia a gestão da Intel, né? Por isso que o livro chama Gestão de Alta Performance, inclusive é a leitura obrigatória praticamente quase todos os MBAs do Brasil. Se alguém fez MBA, pode ser que você tenha lido esse livro já, tá? E o Andrew Groove, ele dedicou um capítulo inteiro do Gestão de Alta Performance para falar da agenda dele. Como que ele geria a agenda dele como CEO, tá? Ele foi o cara que cunhou termos que a gente usa até hoje na gestão, como, por exemplo, a reunião one-on-one. Fazer reunião 1 a 1 com o teu liderado imediato. Foi ele que cunhou na década de 80 nesse livro. Hoje todo mundo fala de reunião one-on-one, mas ninguém diz quem que falou sobre isso. Ele falava sobre isso na década de 80. Que todo líder precisa ter um horário, uma vez por semana, para conversar com o seu liderado, numa reunião individual, para fazer a avaliação do desempenho dele, para desenrolar o serviço dele. Então, o livro é uma obra-prima. Tem vários conceitos que eu trabalho dentro do método GEM hoje, que eu acabei, né, trazendo do livro, mas eu trouxe uma frase dele nesse capítulo, que fala de como ele geria a agenda dele, que eu acho, assim, fenomenal. Ele vai dizer assim, ó,
grande parte do trabalho de um líder ou de um gestor envolve a alocação de recursos. Então, nós, como gestores, como líderes, temos que ter a habilidade de alocar recursos que nós temos na nossa mão, tá? E, geralmente, esses recursos são mão de obra, ou seja, pessoas, dinheiro e capital. Na maior parte das vezes, é isso que a gente vai gerir a maior parte do tempo. Mas o recurso mais importante que a gente aloca todos os dias é o tempo. Em tese, sempre é possível encontrar mais dinheiro, mais mão de obra, mesmo que estejamos passando por um momento de apagão de mão de obra no Brasil. Você vai encontrar mão de obra, talvez não tão qualificada quanto você esperava. Inclusive, eu estou com um processo de recrutamento e seleção para contratar 15 vendedores em 10 dias. Já tem um recurso humano trabalhando para mim nisso. Eu preciso encontrar 15 vendedores em 10 dias. A gente vai encontrar. Não está fácil, mas vai encontrar. Então, sempre é possível encontrar mais dinheiro. Talvez você vai captar para a tua empresa, vai buscar uma alocação com verba de recurso federal, com taxa menor, vai no banco, paga taxa mais alta, mas dinheiro você encontra. Traz investidor, dinheiro você vai dar um jeito. Mão de obra, você vai dar um jeito. Capital, você vai dar um jeito. Mas o recurso que é finito é tempo. Esse você não consegue aumentar. Não tem jeito. Você consegue mais dinheiro, você consegue capital, você consegue mão de obra, você consegue ferramenta, mas tempo é finito. Não tem como você aumentar isso. Então, ele vai dizer assim, que para mim a frase, né, foi praticamente a frase que eu comecei hoje. A maneira como você usa o seu tempo é o fator mais importante para ser um líder e um exemplo a ser seguido. Porque se você não sabe fazer a gestão do teu tempo e definir prioridades, na maior parte das vezes, as pessoas vão olhar para você e falar, tudo bem, ele tem sucesso, as coisas estão dando certo, mas a vida do cara é um caos. E eu não quero chegar, eu estou com 46, daqui 4 anos eu 50, né? Eu não quero chegar com 60 anos de idade, com a saúde toda arrebentada, sem a minha família do meu lado, sem minha esposa e meus filhos, sem ter uma conexão com Deus, sem ter a minha espiritualidade, a minha religião, e, desculpe a palavra, ferrado intelectualmente, porque eu não consegui estudar e só trabalhei nos últimos 15 anos da minha vida, acumulei patrimônio e somente patrimônio. Então, não adianta, muitas vezes a gente está indo muito bem, a empresa está crescendo, a gente está ganhando dinheiro. Só que se eu não souber alocar o tempo, eu não vou ser um líder a ser seguido. Porque as pessoas vão olhar e falar, olha que legal, ele tem muito dinheiro, mas eu não queria essa vida para mim. Tem vários CEOs que eu vou estudar a história deles, eu adoro biografia, que eu olho e falo, cara, é legal demais o que eles construíram, mas eu não queria ter pago esse preço. Então, muitas vezes, a gente paga um preço muito alto na saúde, na família, na espiritualidade, na intelectualidade, porque a gente não olha para a gestão do tempo, para a priorização da forma correta. Então, tudo vira urgência. E a vida é um eterno apagar de incêndios. E eu tenho operações pequenininhas, gente, são empresas pequenas, não são empresas com... Agora que vai ser uma operação maior, mas empresa de 10 funcionários, que isso é pequenininha, são empresas pequenas as minhas operações. Aí eu olho para algumas pessoas que têm 20 operações, com 50, 100, 200, 500 funcionários, e eu falo, cara, como é que esse cara toca 20 operações? Então ele sabe fazer algo que muitas vezes a gente não sabe, ou que a gente não está fazendo, sabe ou não está fazendo. Então é possível. Então, a gestão do seu tempo e a definição de prioridades é o que vai determinar, né, a tua qualidade de vida e o teu resultado, não só profissional, mas na vida como um todo. Eu, há 2 anos atrás, eu entrei numa loucura de começar a correr, né? Eu sempre gostei de esporte, nunca fui bom em nada, sempre fui ruim em tudo que eu fazia, mas eu sempre tentei me exercitar de alguma maneira, porque eu já tive 12 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então, chegou um momento da minha vida que foi um momento que eu só dedicava para o trabalho, né? Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, viajava, comia em restaurante todo dia, aquela loucura, engordei pra caramba, não fazia exercício. Chegou no momento que foi na pandemia que eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Eu preciso aproveitar agora que está me sobrando tempo e eu preciso resolver o problema de saúde meu. E aí, de 2020 para cá, foi uma loucura. Eu comecei pedalando em 2020, final de 20 eu comecei a correr com alguns amigos, 21 fiz a primeira meia maratona, 22 fiz minha outra meia maratona, 23... Falei, vou treinar para uma maratona. 42 quilômetros. E eu já estava com o Gen rodando, com o Invictus ainda rodando, né? Tá rodando até hoje. Falei, vou correr uma maratona. Quando eu sentei com o meu treinador, ele falou assim, só que para você correr uma maratona em 7 meses, que é o teu treino, você vai ter que fazer um volume de 50, 70 quilômetros por semana correndo.
E para você fazer esse volume de 50, 70 quilômetros, você vai precisar de 4 treinos na semana, no mínimo. E um desses treinos, ele vai ter de 2 horas a 3 horas de duração. Se você não tiver agenda, você não treina para uma maratona. Eu tinha 2 horas numa terça-feira para correr? Não. Eu não tinha. Então, qual foi a minha escolha? Acordar às 4 da manhã. Eu comecei a acordar às 4 da manhã, 4h40 eu estava rodando, 6h40 eu estava tomando banho para poder começar meu dia de trabalho. Naquele momento, eu tinha 2 opções: largar o meu sonho de fazer a maratona de lado e falar, não dá para mim porque eu não tenho tempo, ou eu tinha que encaixar aquelas 2 horas dentro da minha vida, que dura 18 horas, 17 a 18 horas acordado. E eu simplesmente falei, vou fazer a maratona em 7 meses. Abre aí o microfone, Rodrigo. Rodrigo levantou a mão, pode abrir. Eu lembrei de uma frase muito legal que a gente ouve bastante aqui no meio dos empresários, que é ou você aumenta o sacrifício ou diminui o sonho. Só tem um jeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Resumo da história, eu corri a maratona, tá? Foi de 23 a 24, corri ela em 24. Não fiz no tempo que eu queria, mas fiz. Fiz em 4 horas e 34, os 42 quilômetros. Depois eu troquei o sonho, né? Como eu troquei o sonho, fui para triatlon, fui fazer outras coisas. Por quê? Porque eu entendi que se eu não já vou começar a entrar no tema. Se eu não priorizasse a minha saúde, em algum momento, o preço que eu estava pagando ia me cobrar bem mais caro do que eu imaginava. Então eu falei, não, ou eu dou um jeito de priorizar a saúde, ou o preço que eu vou pagar eu não quero pagar. De chegar à velhice doente. Nós estamos com um médico aqui num clube que fala de telemedicina e saúde, né? Então, prioridade. Naquele momento, a minha prioridade era dormir 2 horas a menos. A minha prioridade era correr, então eu vou ter que pagar o preço de dormir 2 horas a menos. Isso foi um exemplo lá de trás. Hoje eu não faço isso. Hoje as minhas prioridades são outras, né? O meu treino é outro. Então, vamos começar a pensar a prioridade, né? Eu vou trazer uma teoria para vocês aqui agora, que foi da onde o Christian Barbosa se inspirou. Então, a tríade do tempo que o Christian fala no livro dele é uma adaptação dessa matriz, que muita gente fala sobre isso. Você vai encontrar na internet centenas de materiais sobre essa matriz. Eu preferi utilizar ela dentro das minhas metodologias, porque eu acho que fica mais fácil de explicar, né, a partir de uma matriz, tá? A matriz chama matriz de Eisenhower. Algumas pessoas chamam ela de matriz de Covey, porque o Stephen Covey, naquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala sobre essa matriz. E aí muita gente lembra da matriz do Covey, mas o autor original é o Eisenhower. O Eisenhower foi um general norte-americano e presidente dos Estados Unidos, tá? E ele cunhou isso há muito tempo atrás. O Eisenhower vai dizer o seguinte: quando a gente olha para as tarefas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, você pode classificar essas tarefas de 2 maneiras, tá? Ou as tarefas são importantes, ou não importantes. Pronto, o inverso. Ou elas são urgentes, ou não urgentes. Então, eu classifico entre importância e urgência tudo que eu tenho para fazer, tá? Então, a gente precisa entender primeiro o conceito. O que é o conceito de importante? Importante é tudo aquilo que, se eu fizer, vai trazer um resultado positivo, ou para a minha vida, ou para a empresa que eu trabalho. Para ficar mais resumido. Então, o importante é algo que, se eu fizer, vai trazer um resultado positivo, vai trazer um acréscimo para a minha vida pessoal e profissional, tá? O não importante é aquilo que talvez nem deveria ser feito por mim, ou que o impacto é muito pequeno na minha vida. Então, eu não posso dizer que aquilo é tão importante assim, tá? Então, o importante, resultado positivo, e traz um impacto para a minha vida ou para os meus negócios. Urgente é tudo aquilo que, se não for feito rapidamente, resolvido rapidamente, traz um prejuízo, ou para a minha vida, ou para os meus negócios. Então, importante, traz coisas positivas e avanço. Urgência, se eu não resolver, traz consequências negativas para a minha vida ou para os meus negócios. Aí, nós vamos cruzar isso numa matriz.
Então, existem coisas que elas são importantes e urgentes. Como assim, Rony? O que é algo importante e urgente? É algo que surgiu, que se você não resolver rapidamente, vai trazer um prejuízo. Porém, ela é importante o suficiente para só você fazer. Você não tem como passar para outra pessoa. Correto? Então, importância e urgência, você tem que fazer. Não dá para terceirizar. E tem que fazer o mais rápido possível. E aí, vamos lá. Se não está claro para mim o conceito de urgência, tudo vira urgente. E aí é onde começa o problema de não saber priorizar. Tudo que aparece, eu paro e faço. E aí, o que acontece? Se esse conceito não está claro para mim, eu começo uma coisa, estou fazendo ela, aparece outra. Eu paro aquela que eu estou fazendo e começo a fazer outra. Aí eu estou fazendo aquela coisa, aparece outra. Eu paro aquela segunda e vou para a terceira. Daqui a pouco eu lembro que a primeira ficou para trás, eu tento voltar na primeira, mas aparece uma quarta. Eu paro e vou para a quarta. E aí a gente vai o dia inteiro apagando esses incêndios que a gente acredita que são importantes. Todos eles são urgentes, né? E importantes ao ponto de ser eu para fazer. Então eu passo o dia inteiro, faço a coisinha, faço outra coisinha, não termino, faço outra, não termino. Chego no fim do dia com aquela sensação que a gente falou agora há pouco. Eu trabalhei o dia inteiro, parece que eu não fiz nada. Mas realmente você não terminou nada. Você fez muita coisa, mas não terminou nada. Por quê? Porque na maior parte das vezes, a gente não conseguiu definir se aquilo era realmente urgente. Porque se era uma urgência real, beleza, eu paro tudo e vou resolver. Então, vamos dar um exemplo. Sei lá, você está no meio do trabalho, um cliente importante, que é da sua conta, ou se você está na posição de liderança ou gestão, que só você pode atender, esse cliente liga, fala com um colaborador que está um nível abaixo, e ele fala assim, cara, eu quero pedir rescisão. Aí o colaborador fala assim, só um minutinho que eu vou verificar aqui para você, eu vou te passar para outra pessoa. Aí ele passa a linha para mim. Rony, fulano está querendo pedir rescisão. Se eu não assumir aquela ligação e tentar reverter essa situação, eu vou perder um cliente importante. Então, não importa o que eu estava fazendo naquele momento, eu vou ter que parar e vou ter que resolver. Isso é uma urgência. Correto? Agora eu vou pegar no pé, eu não sei quantos donos das empresas estão aqui, né? Quantos são donos, ou quem está na posição mais elevada de gestão. Eu vou pegar no pé de vocês, que é um exemplo que eu dou em sala de aula, talvez o Arthur vai lembrar disso, tá? Ou a Bruna. Você está trabalhando, e aí dá um problema na impressora. Aí você para tudo que você está fazendo, porque você tem um conhecimento um pouco mais técnico, e você vai lá resolver o problema da impressora. E você passa 2 horas, 3 horas da sua tarde tentando resolver o problema da impressora. Você parou tudo que era importante para resolver uma urgência que não precisava ser você, a um custo de mão de obra absurdo. Quando eu treino os donos, eu faço eles calcularem quanto vale a hora deles. Fala, cara, vamos calcular quanto vale a tua hora? A tua hora não é o teu prolabore. A tua hora é quanto você é capaz de gerar para a operação. Vamos calcular? Eu dou sempre o mesmo exemplo. Eu tive uma pessoa que compartilhou comigo e falou assim, Rony, sei lá, ele deve ter um prolabore hoje de perto de 22 mil. Vamos arredondar. Vai dar R$100 a hora dele, correto? Daí a gente estava discutindo e tal, daí ele falou assim, Rony, minha hora então custa 100? Eu falei, não, tua hora não custa 100. Ah, por que não? Eu falei, cara, me dá um exemplo de algo que você fez nos últimos dias, que você gastou 1 hora, mas gerou um faturamento absurdo para a empresa. Eu falei, cara, teve uma situação que eu saí para tomar um café com um amigo meu, para fazer um benchmark, para a gente trocar uma ideia. O cara me deu uma ideia, eu peguei aquela ideia, coloquei em prática, deleguei para uma galera e faturei 150 mil. Eu falei, quanto tempo você gastou entre a reunião e delegar? Ele falou, 2 horas. Eu falei, então você entende que nesse mês a tua hora saiu de R$100 e foi para 75 mil? Aí ele olhou para mim assim, incrédulo, né? Falei, como assim? Eu falei, cara, se você não tivesse dedicado essa hora para tomar esse café, conversar com esse cara, para aprender essa coisa nova, para gerar esse negócio novo, você teria faturado 150 esse mês? Ele falou, não. Eu falei, então a tua hora esse mês valeu 75, concorda? Ele falou, faz sentido. Eu falei, agora você imagina você pegar essa mesma hora e você tá lá resolvendo o problema da impressora que travou. Por quê? Porque na nossa cabeça como liderança, como gestores,
tudo é urgente. Então, a urgência é somente aquilo que vai trazer um prejuízo muito grande e só você pode resolver. Rony, mas e aí, o que eu faço? Você vai ter que aprender a priorizar aquilo que realmente tem que ser a sua hora. Falando com os líderes agora, tá? Líderes. Pode ser que chegue uma urgência, algo que tem que ser resolvido momentaneamente ou no mais tardar, hoje à tarde, amanhã de manhã. Você vai se perguntar, isso é importante o suficiente para ser eu que resolvo? Se a tua resposta for não, você vai para o quadrante de não importante e urgente. Por quê? Porque é algo que precisa ser resolvido, mas não precisa ser resolvido por você. Quando você começa a fazer esse tipo de leitura, isso tem que ser eu realmente? Eu não posso passar isso para uma outra pessoa? Porque se você chega à conclusão de que aquilo que você está parando para fazer, outra pessoa poderia fazer, que talvez esteja numa escala abaixo de você na hierarquia, um liderado seu direto, e que você pode ensiná-lo a fazer, Rony, mas é algo que ele não tem domínio. Então vamos fazer uma pergunta? O tempo que você vai gastar para resolver, você não poderia gastar para ensinar alguém a resolver? Você vai usar o seu tempo do mesmo jeito, mas talvez você faça isso. É uma aula que quando a gente fala de gestão de processos, a gente fala sobre isso, sobre delegação, né? Você vai gastar um tempo para ensinar a pessoa a fazer, talvez você vai fazer uma vez com ela, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes com ela. Em contrapartida, na 5ª vez você já não faz mais, alguém vai fazer. Porque você já ensinou alguém a fazer, você já passou o processo para frente, você já delegou da forma correta, você acompanhou, você garantiu o resultado. Então, quando é urgente, mas não é tão importante a ponto de ser você, cai nesse quadrante. E esse quadrante é o quadrante da delegação. Tudo que tem que ser resolvido, mas não precisa ser você, alguém tem que resolver para você. Agora, tem coisas que são importantes, que têm que ser feitas por você. Mas elas não são urgentes para serem feitas exatamente agora. Aqui é o quadrante da agenda, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tudo aquilo que é importante, que só você pode fazer, mas não é uma urgência ainda, ela precisa ser agendada. Ela precisa estar na tua agenda. E aí, talvez, acho que a primeira dica que vai estar nos slides futuros aqui, tenha uma agenda. Pode ser no papel, pode ser no aplicativo, mas você tem que ter uma agenda. Líder que não tem agenda tem que repensar a tua eficiência. Todo líder precisa ter uma agenda. Por quê? Eu lembrei que tem algo muito importante que eu preciso resolver essa semana. Eu vou olhar para a minha agenda da semana, vou ver qual lacuna faz mais sentido eu encaixar aquela tarefa e vou agendar um horário para aquela tarefa. Vai virar um compromisso, não mais só uma tarefa. E vou pôr isso num horário. E eu vou deixar reservado, tá? Só para ficar mais claro. Só para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Enquanto isso, gente, vai deixando no chat aí qual chave já virou para você, o que está caindo aí de chave, o que está virando, que talvez você já falou, nossa, essa pancada foi para mim, eu preciso compartilhar, tá? Já deixa aí que eu vou compartilhar um outro negócio com vocês aqui. Tá aqui. Por exemplo, hoje, essa é a minha agenda de hoje, hora a hora. Né? Cada compromisso que eu tenho hoje. E aí tem coisas que eu preciso resolver hoje, que são tarefas, que não tem horário. Estão na parte de baixo. Só que se eu falar, mas eu precisava encaixar alguma coisa para resolver essa semana, eu vou varrer a minha semana e vou verificar dentro da minha semana qual o horário que eu posso deixar aquilo alocado. Então, por exemplo, eu preciso fazer um fechamento dos números da empresa de tecnologia, que eu preciso estar passando isso para frente. O que vai acontecer? Eu reservei a minha sexta-feira à tarde inteira para isso. Porque isso é importante, eu preciso resolver essa semana, não dá para passar dessa semana. Eu tirei, está reservada, a sexta-tarde eu não vou marcar nada mais. Por quê? Porque isso é importante, mas ainda não é uma urgência. Como ainda não é uma urgência, eu vou jogar isso num horário que eu sei que dá para encaixar. Então, tudo aquilo que é importante, mas não é urgente, tem que vir para a agenda. Não tem jeito. Tem que estar na tua agenda o horário e o dia que você vai fazer aquilo.
Agora, tem coisas que não são nem urgentes e nem importantes, que estão nesse quarto quadrante. E aí, gente, talvez sejam as coisas que a gente mais faz no dia a dia. Que aquelas pequenas tarefinhas que dava para ter sido feita, vai ser feita em outro momento, que você poderia ter passado para alguém resolver aquilo para você, ou que você simplesmente não precisaria ter feito. Que é o quarto quadrante. Aqui entra a procrastinação. Sabe aquele momento que você para repor a garrafinha de água? E aí, em vez de você só repor a garrafinha de água e ir no banheiro, você pega o celular, começa a rodar feed, entra no TikTok, fica meia hora. A gente sabe que internet, isso é só para quem tem mais de 20 anos, mais de 30 anos agora, tá? Internet é igual a porta do armário de Nárnia, tá? Você entrou, vai para outro mundo e o tempo passa diferente. Aí você pega o celular, fica meia hora, fica uma hora. Quando você viu, você tem um monte de coisa pendente que já está virando urgência porque você gastou uma hora em coisa que não era para ter gasto. Então, o quarto quadrante é o quadrante da eliminação. Tem coisas que você vai fazer, porque vão ter que ser feitas, mas você vai fazer num outro momento. Eu tenho um monte de coisa minha que está vermelho na minha agenda. Eu não sei quando é que eu vou fazer, mas em algum momento eu vou fazer. Por quê? É quarto quadrante. São coisas que não são importantes ao ponto de eu marcar um horário para fazer nenhum dia. Quando eu conseguir uma lacuna dentro do meu dia, eu falo, dá para matar isso aqui agora. Eu uso uma metodologia de blocos de tempo. Então, por exemplo, eu reservo blocos de 1 hora a 1 hora e meia. Para a aula de hoje, eu reservei um bloco de 90 minutos. Então, vamos supor que eu não gaste 90 minutos naquele bloco. Sobrou 30 minutos, 15 minutos, eu não tenho como ir para o próximo compromisso na maior parte das vezes. Então, o que eu faço? Naqueles 30 minutinhos, eu olho para a minha lista de tarefas, e não de compromissos, para a minha lista de tarefas e vejo alguma coisinha que dá para resolver em 20 minutinhos, 30 minutinhos, resolvo aquilo ali e concluo aquilo e mato aquela tarefa. Mas ela não tinha horário e não tinha dia para ser feita. E ela já estava lá, ela fica vermelhinha porque eu jogo ela num dia, porque eu tenho que pôr uma data para estar dentro do calendário, né? Mas não importa. Ela pode ficar vermelha porque eu joguei ela na segunda-feira, porque eu lembrava que eu tinha que fazer aquilo ali em algum momento. Ela vai estar vencida desde segunda. Eu não vou sofrer com isso. O problema é que quem usa uma agenda, um aplicativo, sofre porque está vendo um monte de coisinha sem fazer e fala, não, eu vou fazer isso aqui. E aí ele pega e vai matando um monte de micro tarefinhas durante o dia, porque vai gerando dopamina. Toda vez que você pega uma tarefa que está agendada para fazer, que nem é importante, mas você faz ela e você clica ela e dá o checkzinho, gera uma dopamina. Porque você tem a sensação de estar sendo produtivo. Nossa, matei uma tarefa. O problema é que nós, seres humanos, temos tendência a escolher as tarefas menos importantes e mais fáceis primeiro. Então, a gente fica matando um monte de tarefinha que não é importante nem urgente. E quando chega perto do fim do dia, a gente olha para as coisas importantes e urgentes, elas estão atrasadas. Porque a gente ficou o dia inteiro resolvendo um monte de coisinha do quarto quadrante, que não é nem importante nem urgente. Então, na ordem de prioridade apareceu uma urgência, salva exceção, para tudo e faz, ou já agenda para o horário mais próximo. Lembrou que tem uma coisa muito importante para ser feito, mas não é agora, joga na agenda e já deixa um horário específico para isso. Chegou uma urgência, não precisa ser você, delega para um terceiro. Se esse terceiro não está preparado, faz junto com ele, ensinando ele algumas vezes que isso surgir, até que ele possa fazer isso no futuro para você. E o quarto quadrante alguma tarefa que tem que ser feita, que não precisa ser feita agora, que não vai me trazer um resultado tão grande, deixa na lista de tarefas, ou elimina se for alguma coisa igual a procrastinação, que não faz sentido você ficar gastando tempo com isso. Né? Ou deixa na lista de tarefas para em algum momento você fazer. A minha esposa fica louca comigo. Às vezes eu deito na cama e eu falo, nossa, preciso fazer tal coisa essa semana ou amanhã. Eu levanto, pego o celular e digito na agenda por dia seguinte. Deixo o celular e vou dormir. Eu levanto da cama e vou pegar o celular. Por quê? Porque aí eu sei que não existe a possibilidade de eu esquecer daquilo mais. Está registrado. Segundo,
Eu resolvo um problema que eu aprendi na época que eu estava estudando sobre gestão de tempo, que é o cérebro ficar te lembrando daquilo toda hora, porque você não anotou. Às vezes, 3 horas da manhã, você levanta para ir no banheiro, beber uma água, e o cérebro fala assim, não pode esquecer de fazer tal coisa amanhã. Aí você vai dormir, você começa a cochilar, o cérebro te lembra de novo, amanhã tem tal coisa. E aí você fica com aquilo te bipando toda hora, te sinalizando toda hora, né? Como se fosse uma notificação do celular, para você não esquecer de fazer alguma coisa. Por quê? Você não anotou. Quando você literalmente ensina para o teu cérebro que o que está anotado, ele não precisa te lembrar mais, ele para de fazer isso. Ao ponto de que se a minha agenda dá problema, eu não sei o que eu tenho para fazer essa semana mais. Porque tá tudo lá, eu esqueço. Tarefinha, eu esqueço. Tem que estar na agenda. Tá? Para comprar um remédio, eu coloco na agenda. Passar na farmácia, comprar tal remédio. Na minha agenda de hoje, eu não sei se alguém percebeu, mas tinha lá embaixo assim, creatina e glutamina. Porque hoje cedo, eu fui tomar e vi que estava acabando. Eu falei, cara, eu tenho que anotar. Peguei o celular e anotei. Não importa, talvez eu não vou comprar hoje, eu vou comprar amanhã ou depois. Mas tá na agenda, tá numa tarefinha. Porque senão eu vou esquecer. Aí amanhã de manhã eu vou tomar, putz, tá acabando, tem que lembrar de comprar. Aí no outro dia, até acabar eu ficar sem, e aí demorar 7 dias para chegar, se eu comprar pela internet. Então, deixa lá, não sofre. Em algum momento você vai fazer isso, tá? Quando a gente traz essa matriz mais para um nível de gestão, né? Aqui é a explicação. Depois eu posso mandar isso aqui em PDF e a Bruna encaminhar para vocês. Né? Não sei se dá para fazer, mas eu posso mandar para vocês, tá? Urgente e importante, urgências que dependem da sua intervenção. Não urgente e importante, questões estratégicas que devem ser agendadas. E aqui não só estratégicas, mas também pessoais. Isso aqui é mais da aula de gestão. Exemplo, academia e horário para ir na igreja, o meu está na agenda todo dia já. Então, naquele horário eu não marco nada. Entenderam? Não tem a mínima possibilidade de eu marcar, por exemplo, uma reunião 7 horas da manhã, que 7 horas da manhã é o meu horário de academia. Então, ele já está reservado. Então, aquilo que é importante, mas não é urgente, ele fica na minha agenda com horário fixo já, tá? Questões urgentes e não importantes são questões mais táticas do dia a dia que tem que ser passadas por uma liderança média, no caso do gestor, e de quem é líder, passado para quem está abaixo, quem você lidera, tá? E essas questões não urgentes ou pessoais, elas são questões mais operacionais que não deveriam estar dependendo tanto de você se estiver na liderança ou na gestão acima aí da tua empresa como gestor final, como diretor da companhia. Essas questões, elas não deveriam tomar o seu tempo. O nosso tempo, ele deveria estar focado naquilo que vai trazer resultado. E aí, não é só para a empresa agora, é para a vida. É o tempo reservado. Por exemplo, eu não abro mão de almoço com a minha família, porque jantar dificilmente eu janto, porque eu dou aula à noite. Então, ontem foi uma exceção. Ontem eu almocei com um cliente que não tinha outra possibilidade. Ele ia viajar hoje, precisava falar comigo. Eu falei, cara, tem que ser no almoço então, porque eu não tinha outro horário. Ou seja, foi uma urgência que apareceu. Aí a gente marcou no almoço. Mas isso acontece meia dúzia de vezes ao longo de um ano. Eu almoço com a minha família de segunda a domingo. Só se eu estiver viajando que eu não vou almoçar. Ah, Rony, você fica 2 horas em casa? Não dá. Eu fico no máximo 1 hora em casa. Mas eu reservo meu almoço com a família. Então, todos os dias eu vejo a minha esposa e vejo o meu filho na hora do almoço. E alguns dias a minha filha, porque ela estuda integral. Por quê? Porque está na minha agenda. Eu não marco compromisso entre meio-dia e 13h30. Esse horário é o horário que eu pego o meu filho na escola, vou para casa, almoço com eles e começo. Então, minha primeira agenda hoje à tarde é 13h30. Então, isso fica bloqueado. A agenda do líder de gestor, ela tem que estar bloqueada para as questões pessoais. O meu horário de almoço, o meu horário de academia. Ah, Rony, mas eu entro no trabalho 7 horas. Dá para ir na academia das 5h30 às 6h30? Dá. Então, eu vou reservar esse horário. Não, dá para ir na academia das 18h30 às 19h30. Ótimo, vou bloquear o horário da noite. Bloqueei o horário. Entendeu? Para quem tem talvez uma religião ou que frequenta uma prática diária, eu faço missa diária. Então, eu reservo 1 hora todos os dias para eu ir na igreja. Como agora eu estou com um volume de trabalho muito acelerado por conta desse quarto negócio, eu estou indo 5h30 da manhã. Então, eu levanto às 4h30, para 5h30 eu ir. Quando é 6h15, eu já estou liberado.
E aí já começa a rotina, ou vou para academia, se for dia de academia, eu vou para academia, se for dia de corrida, eu vou para corrida. Então, você tem que deixar isso preso na tua agenda. Você vai ajustar. Talvez agora eu tenha que dormir 1 horinha a menos, não tem problema, é 1 hora a menos na minha agenda de sono, porque eu vou ter que priorizar, ó, a palavra voltando, eu vou ter que priorizar a saúde, então eu vou ter que dormir 1 hora a menos, a saúde espiritual, porque eu vou dormir 1 hora a menos, porque eu vou na igreja às 5h30 da manhã. Tá tudo certo. Para mim tá tudo certo, não tem problema. Hoje eu vou trabalhar até meia-noite, amanhã 4h30 eu vou levantar. Eu vou deitar meia-noite, na verdade, eu vou trabalhar até às 11h, eu vou deitar meia-noite, amanhã 4h30 eu vou levantar. É a prioridade. E aí tá ligado com a frase do próximo slide. Foco é saber dizer não. E essa é a parte mais difícil para nós líderes e gestores. Porque às vezes a gente tem que dizer não para algo bom para poder fazer algo ótimo. Eu vou ter que saber dizer não para uma tarefa operacional para passar para um liderado fazer, e ele não vai fazer do jeito que você faz. E aí, isso precisa ficar claro. A maior parte de nós líderes não delega porque a gente fala assim, mas não fica do jeito que eu faço. Mas não é tão bem feito como eu faço. Você vai ter que aprender ou a treinar ele para melhorar o resultado final, ou a entender que o resultado que ele vai dar é esse, está tudo certo. Sofra menos com isso. Eu sou programador de formação, eu adoro programar, eu programo em hora vaga como hobby. Quando eu saí da programação há uns anos atrás para poder assumir a área de treinamentos, que eu deixei de trabalhar no operacional da empresa de software e coloquei um programador, nos primeiros meses eu sofri muito, porque ele não fazia do jeito que eu fazia, não fazia com a qualidade que eu fazia, não fazia na velocidade que eu fazia, né? Um módulo novo que eu gastaria 3 dias, ele gastava 2 semanas. Eu falava, meu Deus do céu, dava para fazer 5 vezes isso. Só que eu entendi que se eu quisesse assumir outras coisas, eu ia ter que aprender que o trabalho dele era um pouco mais lento e não tinha a qualidade que eu tinha naquele momento. Em algum momento ele chegou nessa qualidade. Talvez ele até melhor que eu hoje nisso, entenderam? Talvez ele até seja mais rápido que eu agora, porque agora ele tem IA. Há 15 anos atrás eu não tinha IA para programar junto. Mas eu tive que entender que não ia ser do meu jeito. Então eu tinha que delegar, porque eu precisava liberar aquilo na minha agenda. Então eu vou ter que saber dizer, não, essa tarefa aqui, eu não vou fazer ela, eu vou passar para alguém fazer. Porque eu tenho uma outra tarefa que é mais importante que só eu posso fazer. E mesmo que quem está me ouvindo agora seja o dono da empresa, não tem problema você fazer uma tarefa operacional, desde que seja uma tarefa muito importante para a operação. Porque tem muita gente vendendo no mercado que todo dono tem que sair do operacional. Não é todo dono que tem que sair do operacional, é o dono que tem uma estrutura para isso. Se a tua empresa não tem uma estrutura para você sair do operacional, você vai estar no operacional e está tudo certo, gente. Só que você vai ter que focar no operacional nas coisas que são importantes, que vão tracionar. Por exemplo, uma área que eu vejo que o Rodrigo está no operacional e eu também estou, comercial. Né, Rodrigo? Comercial, cara. Por quê? É uma das áreas mais importantes da empresa. Essa operação da China que eu vou tocar agora a partir de semana que vem, eu peguei a operação comercial para rodar. Por quê? Ela é o coração da operação para pôr para rodar em 45 dias. Eu vou delegar isso e esperar que... Não, eu vou para o operacional, vou com os vendedores para a rua, vou treinar esses caras. Daqui 3, 4 meses, eu vou pôr um gerente de vendas. Mas nesse primeiro momento, eu tenho que ir para o operacional. Então, não é um problema você, líder, ir para uma tarefa operacional, desde que seja uma tarefa operacional importante. Agora, você parar para resolver problema de internet, problema de impressora, um relatório que qualquer um poderia ter feito, né? Para ir num banco, para ir numa contabilidade, levar um documento. Qualquer um poderia ter feito isso para você. Aí a gente está fazendo coisa que não deveria. Então, foco é saber dizer não. É aprender, né? Essa é uma lição que a Bruna e o Rodrigo aprenderam lá na época do Mastermind, que é aprenda a dizer não sem sentir culpa ou lástima por ninguém. Era um dos princípios de controle de preocupação, dos 33 princípios. Esse princípio era um dos princípios que a maior parte das pessoas falava assim, nossa, virou minha chave nessa aula. Por quê? É aprender a dizer não, às vezes, para o parente folgado, que toda hora está te ligando para resolver alguma coisa. Né? É aprender a dizer não para aquele colega que chega na hora do trabalho para poder tomar um café com você sem marcar esse café, e você está no meio de uma situação urgente, você para tudo.
né? É aprender a dizer não para aquele monte de compromisso, agora falando da vida pessoal, para aquele monte de compromisso que você vai assumindo porque você não consegue falar não, aí tua vida fica uma loucura, você não tem tempo de qualidade para nada. Há uns 15 anos atrás, quando eu ainda tocava na igreja mais regularmente, eu pegava tudo que me pediam para assumir. Todo grupo de oração, toda missa, todo casamento que alguém precisava de um tecladista, eu pegava. Aí eu ficava 5 dias, casado já, ficava 5 dias da semana fora de casa à noite, tocando na igreja. Porque eu não sabia dizer não. E talvez você tenha alguma situação parecida. Sempre alguém está pedindo você fazer alguma coisa e você não consegue dizer não. Então, o foco é saber dizer não. Eu vou dizer não para coisas menos importantes para focar meu tempo em coisas mais importantes. Isso é o que vai começar a trazer clareza de priorização para você. Pergunte-se, o que eu preciso dizer não a partir de hoje? E nesse horário, daquela coisa que eu faria antes e agora eu não vou fazer mais, o que eu vou pôr ali que vai tracionar o meu setor, a minha vida, os meus resultados? O que eu posso jogar naquele horário ali? Talvez, se eu perguntasse desses 30 aqui, quem sabe que precisa fazer um exercício físico, um esporte, e não faz porque fala que não tem tempo, uma boa parte vai levantar a mão. Aí eu te pergunto, qual a diferença entre a nossa vida e de alguém que toca 20 operações e ainda faz um Ironman? Que eu conheço alguns que fazem isso. Treina para um Ironman. Com treinos de 3, 4 horas por dia. Nenhuma, eles têm as mesmas 24 horas que nós. A diferença é que essas pessoas aprenderam a priorizar. Então, esse horário é da saúde, em contrapartida eu vou ter que fazer esse trabalho em outro horário, esse aqui eu vou ter que delegar para outra pessoa. Então, gente, pergunte-se, por que talvez algumas coisas não saíram na tua vida, ou nos teus negócios, ou no teu trabalho? Por quê? Porque às vezes você simplesmente está fazendo tudo que você não deveria fazer e não está conseguindo definir prioridades na sua vida. Algumas dicas para te ajudar a ser mais produtivo, tá? A primeira delas, tem que ter uma agenda. Que seja no papel, que seja um aplicativo, que seja o Google Agenda, não importa. Tem que ter uma agenda. Todo mundo, todo líder precisa de uma agenda. Se for possível no seu trabalho, porque às vezes você está num trabalho que não é possível. Se for possível no seu trabalho, cria bloco de tempo. Como eu expliquei para vocês, todos os meus compromissos, eles giram entre 60 e 90 minutos. Eu faço um bloco de 90 minutos, então eu sei que eu tenho 2 blocos pela manhã e 3 blocos à tarde. E eu vou encaixar os meus compromissos dentro desses blocos de tempo. Eu, com raríssimas exceções, eu nunca agendo 100% do dia. Isso é uma dica importante de vários livros de produtividade que eu li. Eu sempre deixo ali 1h30, 2 horas sem agendar. Por quê? Porque vai aparecer urgência. E se aparecer uma urgência e você está com o dia inteiro lotado, você vai bagunçar tudo dali para frente. E você vai ter que reagendar um monte de coisa. Então, assim, quando eu fazia muita visita comercial, na época dos treinamentos, que eu estava muito no comercial, eu agendava um cliente 8 horas, eu sabia que 9 horas eu já tinha terminado a apresentação. Eu não agendava o próximo 9h15, eu agendava o próximo 9h30, 9h45 e deixava uma lacuna de 45 minutos. Qualquer coisa de imprevisto que acontecia, eu tinha um respiro de 30 minutos, 45 minutos para resolver, para não cancelar o próximo. Então, tem gente que vai fazer online, ele marca um cliente às 8, um cliente às 9, um cliente às 10, um cliente às 11. O primeiro atrasou, já era. Ou você vai fazer um serviço de má qualidade no segundo para tentar pôr o terceiro no horário, ou você vai ter que cancelar algum deles ao longo do dia. Então, sempre deixa um respiro de 20% do seu tempo livre, tá? Quarta dica, olha para tudo que você tem para fazer hoje e começa por aquilo que é mais difícil de ser feito. Inclusive, esse é o título do livro do Brian Tracy, que é um dos livros bem legal, fininho, sobre dicas de produtividade. O livro chama Comece pelo Mais Difícil. Ele basicamente diz assim, ó, se você tem um sapo para engolir, você não vai ganhar nada deixando esse sapo engordar. Porque se você não resolver ele hoje, esse sapo vai se alimentar hoje e ele vai engordar. Se você não resolver ele amanhã, esse sapo vai se alimentar de novo e ele vai engordar um pouquinho mais. Vai chegar numa hora que não tem como você mais adiar aquilo. Virou uma emergência. Aí você tem que engolir aquele sapo naquele dia, só que agora você vai engolir ele muito maior. E vai ser bem mais difícil de engolir, porque ele vai ter se alimentado nos últimos dias.
Ele vai estar bem mais gordo e mais difícil de engolir. E aí ele brinca, ele fala assim, se você tem que engolir um sapo, engole enquanto ele está pequenininho, empurra ele para dentro, engole com dificuldade, mas já resolve, para ele não crescer. Então, qual que é a tendência nossa do ser humano? Eu começo pelas coisas facinhas primeiro, no início do dia, vou matando um monte de tarefinha fácil, porque eu falo, mas isso aqui vai me dar um trabalho, isso aqui o cliente está estressado, vou deixar fazer depois, vou deixar fazer mais tarde. Aí a gente vai deixando para depois, vai deixando para depois. Chega no fim do dia, a gente olha e fala assim, não vai dar tempo de resolver isso hoje. Se eu ligar agora, o cliente já não vai me atender, vou fazer isso amanhã. Aí você deixa para amanhã. Chega amanhã, você faz o mesmo cenário de hoje. Começa fazendo um monte de coisinha facinho, chega no fim do dia. Vai chegar no momento que aquilo vai virar uma urgência, você vai ter que resolver. Só que agora o cliente está mais estressado. Agora o prejuízo ficou maior. Então, o que você tem mais difícil? O sapo que você tem para engolir, que você está adiando, faz ele na sequência. Rony, não dá porque eu já tenho uma reunião agendada, faz ele à tarde. Rony, o dia hoje já está lotado, faz amanhã cedo. Mas ele tem que entrar numa lista de prioridade. Tudo aquilo que é difícil de você fazer, um sapo para engolir, uma situação complexa, já resolve o mais rápido possível, porque depois que você fizer isso, vai te dar uma energia brutal para você fazer as outras coisas. Aí sabe o que acontece? Você mata a mais difícil primeiro, em vez de a segunda coisa você fazer uma tarefinha, você fala assim, qual que é a segunda coisa mais difícil que eu tenho que fazer? Eu vou fazer logo. E aí você entra numa sequência de resolução de problemas que você não faria se você não tivesse definido a prioridade de começar pelo mais difícil. Então, isso é dica de produtividade. Comece pela coisa mais difícil, já logo de manhã e resolve. Aquele cliente complicado, aquele funcionário que você tem que dar um feedback, que você tem que dar uma advertência, aquele relatório que você está adiando há dias, que você precisa passar para o chefe, você sabe que ele vai te incomodar depois, né? Aquela reunião que você tem que fazer com um fornecedor complexo, com um cliente difícil, já faz logo no início do dia, para você ganhar energia para fazer outras coisas difíceis ao longo do dia, e no fim do dia você mata as tarefinhas. Não tem problema, mas começa pelo mais difícil. Para quem trabalha dentro do escritório, está ali muito tempo na frente do computador, eu gosto muito de uma técnica, que a gente chama de técnica Pomodoro, que é bem antiga já, que é um período de tempo concentrado sem notificação e interrupção. Tá? Enquanto eu estou aqui na aula com vocês, meu celular está aqui, ó, fechadinho, nada notificou nessa 1 hora. Por quê? Porque eu não tenho notificação no celular. Por quê? Se notificar, eu vou querer ver. Então, Rony, tem certos aplicativos que eu preciso concentrar. Então, vira o celular ao contrário e trabalha durante 60 minutos. Eu gosto de blocos de 90, mas trabalha durante 60 minutos. Celular desligado, virado para baixo e e-mail fechado, se for possível no teu negócio. Correto? Deu 60 minutos, põe um alarmezinho para tocar. Tem aplicativo que faz isso para você. Põe um alarme para tocar daqui 1 hora. Deu 1 hora cravadinha, levanta, você precisa disso, levanta, repõe tua garrafa de água, vai no banheiro, verifica as notificações se tem alguma coisa urgente para ser resolvido, ou muito importante, correto? Volta e faz mais um período de 60 minutos e 90 minutos. Se você fizer isso 2 vezes, 3 vezes no dia, você não tem noção quanto vai aumentar a tua produtividade. Porque se a gente não faz isso, a gente está no meio de uma tarefa importante, notifica alguma coisa do WhatsApp, a gente para aqui e ele vai responder o WhatsApp. Quando a gente volta, a gente demora um par de tempo para lembrar da onde que a gente estava naquela tarefa. Então, toda vez que você tem interrompido e volta para uma linha de raciocínio, e eu entendo isso muito bem porque eu programava, tá? Demora para você lembrar qual que é a linha que você estava de raciocínio de novo. Às vezes você perde 15 minutos porque você parou para responder um WhatsApp que não precisava ser respondido naquele momento. Então, isola todo tipo de problemas, que você, todo tipo de notificação, que pode gerar uma interrupção sua. Concentra durante o tempo, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Deu aquele tempo, levanta, porque o seu cérebro precisa de respiro. Levanta, bebe uma água, confere alguma coisa. Voltou, volta novamente para um período concentrado, tá? Estabeleça prioridades e prazos para cada atividade, mesmo que seja uma tarefa pequena. Deixa ali, se for possível, na tua agenda, quanto tempo você acha que você precisa para fazer aquilo, e aí joga dentro do dia que você acha que dá para fazer aquela tarefinha. Desative qualquer tipo de notificação que não vá trazer um resultado importante para o teu negócio. Gente, para que notificar curtida de TikTok? Curtida de Instagram?
comentário de Instagram. A não ser que você trabalhe com rede social, isso só te atrapalha. Porque ele tira a tua concentração, porque você quer parar para ver o que a pessoa falou. Instagram meu não notifica, Facebook não notifica, o WhatsApp não notifica. O WhatsApp eu vejo só quando eu entro nele. A única coisa que notifica no meu celular é o alarme da empresa e banco. Mais nada. Banco, porque eu já tive um problema de cartão clonado. E eu fiquei descobri só depois. Então, beleza. Fizeram uma compra no cartão, vai notificar para mim. E o alarme da empresa. Tirando isso, nada notifica. Por quê? Porque eu sei que se notificar, eu vou querer parar para fazer. Essa é uma dica importante para você, tá? Rony, como é que eu planejo? Começa planejando o próximo dia. Então, pega hoje no fim do dia e fala assim, o que eu tenho para fazer amanhã e em que horário eu vou encaixar isso? Faz o planejamento de amanhã. Você vai rodar amanhã e fica tranquilo, você vai errar quase tudo do teu planejamento. Só que você vai aprender algumas coisinhas ali. Aí, no fim do dia, planeja de novo o dia seguinte. Agora você vai errar um pouco menos, porque você já aprendeu com o dia anterior. Vai chegar no momento que você vai conseguir planejar o teu dia quase que com maestria. Nesse momento é o momento que você já não precisa mais planejar só o dia seguinte. Você começa planejando 2, 3 dias à frente, até você planejar a tua semana inteira. Eu gosto de olhar para a minha semana no domingo, finalzinho do dia, dou uma olhada, vai lá, como é que está a minha semana, se eu tenho que remanejar alguma coisa, já remanejo, já encaixo, tem que encaixar, e eu já trabalho com a minha semana. Óbvio que eu não fecho a semana, durante a semana vai surgindo situações, eu vou encaixando, mas os principais compromissos já estão agendados por uma semana inteira. Esse compromisso com a Bruna tem mais de 30 dias que já estava agendado, para estar aqui com vocês do Clube Doc. Então, mas começa só no dia seguinte, não tenta fazer a semana inteira. Tenta agendar amanhã. Amanhã, você vê o que você errou, tenta agendar o próximo dia, e você vai fazendo isso até você ganhar habilidade para você poder conseguir agendar os próximos dias com mais maestria, ou, quem sabe, até a próxima semana, tá? 12 minutos que você gasta para planejar o próximo dia, consegue te economizar até 2 horas de execução. Então, em vez de você chegar aí fazendo conforme aparece, gasta 12 minutos hoje, que você vai ver que você talvez consiga pôr 2 horas na tua agenda livres no próximo dia ou nos próximos dias, tá? Durante o dia, surgiu alguma coisa nova, não para e faz. Só se for uma emergência, que tem que ser você. Surgiu, põe na lista. E aí, se chegar no fim do dia, der tempo, você faz, senão você vai agendar para outro dia. Que é o foco do saber dizer não, tá? E na maior parte das vezes, 20% das nossas tarefas produzem 80% dos nossos resultados, que é a famosa lei de Pareto para tudo que existe na vida, tá? Se você analisar com calma, você vai ver que não é o que você faz o dia inteiro, o tempo todo, que dá resultado. Às vezes é 20%. Se você detectar esses 20% e focar nele, você vai ver o quanto vai aumentar a tua produtividade, tá? Eu não era um homem de rotina há 15 anos atrás. Eu tive que me tornar. Só que aí eu li uma frase, uma vez num livro, se não me falha a memória, foi no livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que é um clássico, eu recomendo que todos leiam, que ele vai dizer que a rotina te liberta. Por mais contrassenso que possa parecer isso que eu estou falando agora, a rotina te liberta. Quanto mais rotineira for a sua vida, quanto mais regradinha dentro de uma agenda for sua vida, mais tempo você vai ter, mais qualidade de vida você vai ter. Eu sei que tem alguns perfis comportamentais que não são muito adaptados à rotina, tá? Mas a gente vai aprendendo a se adaptar no máximo. Às vezes, para você, vai ser um planner na parede. Tudo bem. Não vai ser um aplicativo com minuto a minuto. Tudo bem. Mas busque, né, qual tipo de ferramenta faz sentido para você ter uma rotina mínima, tá? E o que você faz todos os dias determina a pessoa que você é. A palavra identidade, isso está no livro do James Clear, com certeza. A palavra identidade significa o ser que se repete. Então, aquilo que você faz todos os dias, repetidamente, transforma a pessoa em que você é, gera a sua identidade. Então, quanto melhor você for em priorizar, ajustar a tua agenda, né, e seguir essa agenda para ter uma rotina,
mais vai criando em você uma identidade de pessoa organizada e que vai conseguir fazer muito mais do que você faz hoje, tá? Chegamos a 1 hora de aula, né? E aí eu quero abrir para perguntas, tá? Eu quero abrir para perguntas. Bruna, quantos minutos a gente tem para as perguntas? É contigo agora, você que manda aqui. Olha, o pessoal, normalmente a gente fica até esse horário mesmo. Sei que algumas pessoas acabam tendo que sair, mas quem tiver pergunta aqui, a gente fica até a hora que tirar tudo e o bloco de tempo do Rony terminar. Tá, aí eu quero abrir para vocês. Ó, a Gabriele colocou assim, ó, gente, existem métodos para se organizar que são muito comuns na área de TI, mas que são super aplicáveis em outras áreas, que é o Kanban, o Scrum. Muito legal você trazer isso, tá? Muito legal mesmo. Aqui na empresa a gente utiliza várias ferramentas com Kanban. E a gente utiliza o Scrum, que é metodologia ágil, tá? Faz sentido, a gente usa aqui na empresa de TI, que tem várias coisas que a gente adaptou da metodologia ágil para as outras empresas. Por exemplo, tem uma reunião na metodologia ágil chamada stand-up meeting, que é reunião de pé, que é uma reunião de 15 minutinhos de alinhamento do dia e olhar para o dia anterior, o que foi feito, o que a gente tem que fazer hoje, o que é prioridade. 15 minutinhos de pé, começou o dia. Aquilo ali muda o dia do time, entendeu? Que é uma metodologia dentro do Scrum, que é a metodologia ágil que ela trouxe aqui. Kanban, gente, para quem não está familiarizado com o termo, são ferramentas igual o Trello, que tem aquelas coluninhas, você tem aqueles cardzinhos que você arrasta para essas colunas. Então, a gente tem vários Kanbans aqui na empresa para várias coisas que a gente tem para fazer, né? Assim como o CRM. Você tem um modelo Kanban para CRM para controlar toda a sua gestão comercial. Então, Gabriele, obrigado aí pela contribuição. Realmente faz muito sentido o que você trouxe aí, essas ferramentas. Vale muito a pena vocês pesquisarem sobre ferramentas de Kanban. Tá? Legal mesmo, obrigado por compartilhar. Quem mais aí teria alguma pergunta, algo para fazer para a gente poder ir para o final? Se tiver, abre o microfone, tá, gente? Talvez esteja fechado. Aproveita, pessoal, aproveita que é um momento X. Tem um insight que me veio à mente enquanto você falava, Rony, que inclusive dentro do treinamento que a gente estava nesse final de semana que trouxeram, que a gente tem que ser bom nos 3 Cs: começar, continuar e concluir. Eu acho que isso faz sentido nessa estrutura. E concluir, legal. Faz muito sentido o que você trouxe, faz muito sentido mesmo. Tem gente que só tem, como a gente falava em sala de aula, né? Tem muita gente que tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Ou seja, começa muita coisa e não finaliza nada, né? Então, continuar e finalizar. Gente, se não tem perguntas, né? Se ninguém quer abrir o microfone, às vezes está com vergonha de abrir o microfone aí. Vamos ver se alguém... Ó, o Rafael levantou a mão. Rafael, abre o microfone aí, irmão. Deixa eu abrir aqui também a câmera para poder ficar visual. Legal. A importância desse bate-papo de hoje, dessa clareza, tudo, eu acho que isso daí, para todos, já é muito importante, mas pelo menos para aqueles também têm um TDAH muito forte, né? Então, qualquer motivo já fica desconcentrado, e você tendo uma fácil visualização, você tendo aí tudo palpável, eu acho que ficou, para mim, principalmente para mim, ficou muito claro isso daí. E muito pode legal. ter certeza que essa apresentação aqui vai nos ajudar muito. Eu tenho meu time todo aí também que está participando, e vai ser uma forma legal também de até ajudar a construir isso daí. Muito bacana, parabéns pela apresentação. Rafael, muito legal, ó. Pega meu telefone com a Bruna depois, tá? Pode pegar, pega meu WhatsApp lá. Me chama lá no WhatsApp, vamos trocar uma ideia. Rony, estou implementando tal coisa, a gente está com esse desafio, fica à disposição de vocês, tá? Talvez eu não vou te responder na hora que você me mandar a mensagem, porque eu não vou ter olhado a tua mensagem às vezes, mas na hora que eu for revisar o WhatsApp, opa, tem uma mensagem do Rafael aqui, deixa eu responder. Então, fica à vontade, já que você vai começar a implementar com o teu time, me chama lá, vamos trocar uma ideia, tá? De repente a gente pode ajudar você aí nessa estruturação aí do time, tá? Perfeito, tá tudo anotado aqui, viu, gente? Aí, ó, que legal, isso é ótimo, muito bom. Tá tudo anotado. Show de bola. Valeu, obrigado, voltamos a se falar depois. Pode deixar. Gente, ó, eu acabei não falando, mas eu vou fechar com essa última dica. Tenta usar uma ferramenta que separe compromisso de tarefa, tá? Hoje, o Google Agenda, ele permite se agendar só por horário, mas ele tem um recursozinho lá em cima chamado, acho que, tasks de tarefa, que você cria um checklistzinho de coisas que estão pendentes que não precisa ser naquele horário. Eu não uso ele, a gente tem uma interna porque é integrado com os sistemas da empresa, mas tem várias ferramentas no mercado que tem compromisso e tarefa separado.
fica mais fácil de vocês organizarem, ver o que está pendente, para não... Senão você joga para um horário e não faz, amanhã aquilo some para você, que foi para outro dia. Então, é legal vocês fazerem dessa maneira também. Hoje, o próprio Google Agenda permite vocês terem separação entre tarefas e compromissos também. Beleza? Gente, mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição, fazer algum comentário, alguma pergunta? Se tiver... Nada. Levanta a mão, manda no chat também. Bruno, é contigo, então. Quero agradecer aí a oportunidade de ter trabalhado com o pessoal esse tema hoje, né? Trazendo aqui um pouco da metodologia do Método GEM para vocês. Agradeço todas as empresas que estiveram conosco aqui, né? Todas as pessoas que estiveram aqui representando essas empresas. E, gente, eu fico à disposição, tá? Para me encontrar no Instagram, é @RoneyPeterson, com 2 N's, igual tá o meu nome aí, @RoneyPeterson, só vai ter eu lá. Né? Procura por Roney Peterson, vocês vão me encontrar, tá? Eu acabo divulgando bastante material lá, de vez em quando solto alguns conteúdos, tá? Então, pode me chamar, é o canal preferencial aí para me relacionar com todo mundo. Então, pode me chamar no Instagram, estou à disposição de vocês. E, mais uma vez, agradecer aqui a Bruna, ao Rodrigo, pelo convite, né, de estarmos juntos aqui hoje, nesse momento. A gente que agradece, Rony, foi muito valioso tudo que você passou, por mais que eu já tive acesso ao conteúdo, revisar, aprender 2 vezes e aprender mais, né? Então, obrigada pelo seu tempo. O Rodrigo já estava com a agenda dele preenchida aqui, então ele já está seguindo uma reunião aqui do lado também, por conta de prioridades, aplicando já, né? Legal. E quero agradecer a presença de todo mundo, mais um treinamento que a gente faz aqui. É sempre valioso estar com o coração aberto para aprender, né? Sentar na cadeira de aluno para poder compartilhar com o pessoal da equipe também. Depois eu vou enviar todo o material, vou enviar a aula gravada para que o pessoal que não conseguiu estar aqui possa. Então, fala com o seu colega de equipe, se ele não assistiu, fala para ele, vamos organizar nossa agenda, vamos organizar nossa rotina, porque com certeza comercial, tudo que tá entrando aí prospere muito. Vamos continuar nos falando, depois eu mando material para o pessoal também. Legal. Certo? Obrigado, gente. Galera, lembrem-se de usar o Clube Doc, usar todas as consultas, priorizar a saúde, porque a gente está aqui para isso, tá? Priorizem a saúde, os acompanhamentos e qualquer dúvida, qualquer situação, estamos por aqui. Grande abraço e até o mês que vem. Obrigado, gente. Tchau. Mas ele estava finalizando a Obrigada, tchau, tchau. Estou priorizando aqui. Eu acho que a gente estava